Olá, tudo bem? Vamos iniciar a correção de português da semana 8, página 87, lendo o texto. Observe a tela de Tarsila do Amaral abaixo. Está aqui a tela. A tela representada se chama segunda classe, né? A tia fez um vídeo explicando para vocês a origem da tela, né? Por que razão ela pintou essa tela. A tia já explicou para vocês que esse texto, né, que isso é um texto, ele representa uma linguagem não verbal. Bom, linguagem verbal a gente sabe que é o que representa o uso da escrita ou da fala como um meio de comunicação. Para se comunicar, eu uso a fala ou a escrita, correto? Na linguagem não verbal, nós usamos a comunicação utilizando códigos, tá? Utilizando símbolos. Por exemplo, as placas, as figuras, os gestos, os sons, ou seja, através dos signos visuais que a gente observa nos diversos lugares. Por exemplo, a tia vai mostrar alguns para vocês aqui. Olha aqui. Quando você vê esse símbolo, você já sabe o que ele significa. Não tem nada escrito. É uma mensagem não verbal. Não precisou de palavras, não precisou de escrita. Você sabe o que significa. Então, é um exemplo de mensagem não verbal, de texto não verbal. Outro exemplo, o sinal de trânsito. As cores que você observa te passam a mensagem. Não tem nada escrito, mas as cores estão passando a mensagem. Então, outro exemplo de não verbal, de um texto, de uma linguagem não verbal. Quando o seu time está jogando, que você observa o juiz levantando o cartão vermelho, você observou a cor, não precisou de ninguém falar nada, você já sabe o que isso significa, correto? Observando as diferentes placas, que não tem nada escrito, nós sabemos o que elas representam. Então, todos esses exemplos dão uma ideia para vocês da linguagem não verbal. A gravura pintada representa um texto não verbal. Nós podemos observar diferentes características e interpretar esse texto. Então, vamos tentar fazer isso. O número 1, na página 88, está assim. Observando a pintura segunda classe da página anterior, pode-se afirmar que as pessoas estão, de acordo com a fisionomia que vocês observaram, com o rosto das pessoas da gravura, que sentimento elas estão passando para vocês? Elas estão com medo, elas estão surpresas, alegres, com raiva ou tristes? Resposta: tristes. O texto retrata, né? O texto mostra a comemoração de um aniversário, a felicidade dos agricultores, a seca vivida pelos nordestinos, a falta de transporte ou a desunião dos familiares. Das opções que nós temos aqui, observando a gravura, podemos dizer que a seca vivida pelos nordestinos pode ser uma resposta, correto? Letrinha C. A tela analisada é uma bela obra de arte que foi pintada por quem? Por Tarsila do Amaral. Número 2. A tela estudada mostra uma situação vivida pelos nordestinos. Circule a palavra que melhor explica o problema representado. Bom, chuva, seca ou temporal? Seca. Mas nós sabemos que existem outras interpretações para essa gravura, não é? Aqui, o livro adaptou a gravura de Tarsila do Amaral como se fosse em nordestino, mas nós sabemos que Tarsila do Amaral pintou esse quadro representando uma fase, né, que o Brasil viveu.
E nessa gravura são imigrantes, são pessoas que vieram de outros países ou são pessoas que vieram de outros estados, né? Vieram num trem, na classe mais pobre, para trabalhar na cidade, correto? Então a resposta pode ser assim, interpretando para os nordestinos, mas também pode ser interpretando para as pessoas que vieram de outros países. Número 3. Marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Os nordestinos não estavam contentes com a situação. Pela fisionomia deles, observando o rosto, a gente pode perceber que essa é uma afirmação verdadeira. Os nordestinos se retiraram por causa da chuva. Não, errado. Eles fogem por causa da seca, que não oferece conforto. Com a seca não tem alimento, não tem água para beber, não tem água para dar para os animais. Então, falso. Os nordestinos não se preocuparam com a seca. Falso, eles se preocupam sim, porque a seca destrói as plantações, a seca mata os animais, a seca não deixa ter alimento para as famílias. No Nordeste chove muito pouco, verdadeiro. No período da estiagem, a plantação floresce e a colheita é muito boa, verdadeiro. Só que isso acontece raramente. E aí prevalece a seca, prevalece a falta de água, a falta de alimento. Número 4. Encontre no diagrama as palavras que indicam como seria a vida dos nordestinos se não houvesse o problema da estiagem. A seguir, complete as frases. Nós vamos encontrar as palavrinhas: felicidade, água, plantação, emprego, dinheiro, alimentação e agricultura. Tá aqui, ó. Felicidade, plantação, emprego, agricultura, dinheiro, alimentação e água. Tudo isso seria possível se não houvesse seca, certo? Com a água, tudo isso é possível de conseguir quando as pessoas vivem no Nordeste. Mas isso é muito difícil, tá? Porque a seca prevalece. Agora nós vamos completar as frases com essas palavrinhas. Com a chuva caindo, o nordestino tem alimentação garantida. Letra B. A plantação e a agricultura necessitam da água para se desenvolver. Letra C. Sem a seca, o nordestino tem emprego, ganha dinheiro e a felicidade é completa, né? Na fase que tem chuva, eles conseguem emprego, eles ganham dinheiro, né? E realmente vão ficar felizes. Número 5. Marque com um X o que há de diferente entre as pessoas do quadro. Marque com um X o que há de diferente entre as pessoas do quadro segunda classe e sublinhe o que há de parecido. Bom, marque com um X o que há de diferente, a cor da pele, tá? E sublinhe o que há de parecido. O que há de parecido? A situação financeira, as roupas, a expressão do rosto e a vontade de melhorar a vida. As pessoas que saem do Nordeste para a cidade grande, né, para São Paulo, vem morar em São Paulo, vem morar no Rio de Janeiro, elas vêm com essa intenção de conseguir um emprego melhor e melhorar a vida. Mas nem sempre isso acontece, gente. Para realizar essa atividade, né, do número 5, vocês terão que observar novamente a imagem da página anterior, para ter certeza das respostas. Aqui está a imagem novamente da gravura, que é a Tarsila do Amaral, segunda classe. Olha o ano que ela pintou essa imagem, 1933. Olha, gente, nem a minha mãe havia nascido. Esse quadro é bem antigo, tá? Já representa a história do Brasil, já representa os acontecimentos importantes, né? Que a chuva provoca.
né? Mas não é o caso aqui, a tia já explicou. Aqui eles estão representando os imigrantes que chegavam no trem para trabalhar no Brasil. Mas essa mesma história acontece com as pessoas que saem do campo para trabalhar na cidade, ok? Um grande beijo para vocês, façam a correção com bastante atenção.